Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 145 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 448 e 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do contrato individual de trabalho. Neste sentido, diz o artigo 448 da Consolidação das Leis do Trabalho que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Este artigo 448 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser estudado à luz do artigo 10 desta mesma consolidação, que determina que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Neste sentido, nós vemos mais uma vez que há excesso de determinações legais dentro do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, porque bastaríamos ter adicionado ao artigo 10 da Consolidação das Leis do Trabalho um parágrafo ou as informações contidas no artigo 448, que, na nosso sentir, estaria sem objetivo se assim tivesse efetivado o legislador consolidador. Entendemos que bastaria que o artigo 10 se nomeasse da seguinte maneira: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados e nem os contratos de trabalho dos mesmos, e estaríamos resolvidos com relação a essa flama que anima o artigo 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste sentido, também é que nós reforçamos ainda uma vez mais a necessidade urgente de que se tenha um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho, evoluindo a situação da consolidação das leis do trabalho para a codificação mais segura, correta, ampla e enxuta, para que evitemos centenas ou mais de dissociações hermenêuticas a respeito de matérias que são essenciais à vida própria da justiça especializada do trabalho. Portanto, a mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa
seja essa mudança por venda da empresa para outros proprietários, ou mesmo a inclusão ou exclusão de alguns deles dos contratos sociais, não afeta nem os contratos de trabalho dos respectivos empregados e nem os direitos adquiridos pelos mesmos em face desta alteração. Diz o artigo 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, estamos aqui a estudar a sucessão empresarial, que ocorre quando uma empresa adquire todo o fundo de comércio, todos os bens pertencentes a outra empresa do mesmo ramo em que se encontram adstritos os trabalhos empresariais anteriores, que passam a ser regidos tanto os empregados quanto os maquinários, as estruturas físicas, a própria estrutura social da empresa, a ser de responsabilidade daquela empresa que está sucedendo à anterior. Então, neste caso, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que a empresa sucedida ainda estava à frente do negócio sucedido, são de obrigação do sucessor. Então, quando você adquire uma empresa, uma estrutura jurídica, um fundo de comércio, uma empresa, uma atividade empresarial completa do mesmo ramo e continua aquelas mesmas atividades em lugar da outra, há a sucessão empresarial. Neste sentido, não haverá obrigação destinada pela empresa sucedida com relação às obrigações trabalhistas que advierem desta sucessão ou mesmo aquelas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, porque esta situação transfere também ao sucessor todas estas obrigações. A empresa sucedida, todavia, responderá solidariamente, neste caso aqui é uma solidariedade, ou seja, a empresa sucedida responderá junto com a empresa sucessora quando ficarem provadas as fraudes na transferência de uma empresa para a outra. Então, no caso de haver a sucessão, sabemos nós que pelo artigo 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a responsabilidade pelos haveres, obrigações trabalhistas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida e mesmo aquelas que vierem após a sucessão, mas que ainda são insurgentes nos contratos individuais de trabalho dos empregados que
à época, laboravam ainda para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Todavia, se houver fraude nesta transferência, ou seja, se houver fraude nesta sucessão, a empresa sucedida responderá solidariamente, ou seja, em conjunto com a sucessora, que é diferente da responsabilidade subsidiária, quando a responsabilidade principal permanece com a empregadora e apenas de forma subsidiária, ou seja, quando esta empregadora atual não tiver condições de arcar com os haveres contraídos, a empresa que também exerce alguma situação de utilização da mão de obra dos empregados será subsidiariamente, ou seja, na ausência de condições da principal, a responsável secundária responde subsidiariamente pelos débitos contraídos. Neste caso aqui, não. A empresa sucedida responderá solidariamente, ou seja, em conjunto com a sucessora, quando ficar comprovada a fraude nesta transferência. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 145 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nestas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de que nós possamos manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.